Começando agora seu estudo bíblico no Essência do Evangelho. Glória a Deus, aleluia, estamos aqui mais uma vez no nosso estudo bíblico Essência do Evangelho, sempre trazendo um tema especial, tá? Um tema relevante para a gente entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Queremos aqui avisar. Tínhamos anunciado que nós estaríamos ao vivo com o nosso missionário, mas eu também tinha falado, né, que existia a possibilidade de haver algum problema na conexão, tá? Ali com ele na Serra da Aratuba. O tempo lá muda, irmãos, assim, de uma hora para outra. Então cai sinal de internet, telefone. Tentei, retentei algumas vezes ligar para ele, mas não foi possível, né? Mas estamos aqui e vamos falar acerca da palavra do Senhor. Hoje nós estamos comemorando 13 anos daquele trabalho, um trabalho que foi iniciado ali conosco, juntamente com o nosso pastor Luiz Félix, no ano de 2010, provavelmente finalzinho de maio, mais ou menos nessa época, tá? Na época mesmo do inverno ali, grandes dificuldades, mas o Senhor nos deu vitória, tá bom? Qualquer coisa no final do programa, a gente pode colocar o irmão Nonato também, se ele se comunicar com a gente, para ele falar um pouco aqui sobre aquele trabalho. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Lucas 16:15, Lucas 16:15, que nos diz assim: e disse-lhes, aliás, irmãos, Marcos 16:15, né? Marcos 16:15, que é o texto áureo de missões, né? Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha o 17: e estes sinais seguirão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E o 18 completa: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Esta é a palavra do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Essa palavra, Senhor Deus, que um dia falou ao nosso coração. E hoje nós estamos aqui, Senhor, fazendo a tua obra. Que essa palavra continue chegando aos corações sedentos, meu Pai, nesta manhã. E que possa surtir o efeito para o qual ela é enviada, que é transformar vidas, que é trazer vidas até a Ti, Senhor. Porque Tu és um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que transforma vidas, meu Pai. Esta é a Tua palavra e por isso estamos aqui a pregá-la. Meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse texto em Marcos 16:15 é um dos textos mais citados quando falamos acerca de missões, tá bom? E missões, ela nasce no coração de Deus. Parece até um chavão, né? Mas é a mais pura verdade, tá? O apóstolo Paulo, quando ele é chamado pelo Senhor para anunciar o Evangelho, ele foi atraído pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, e é por isso que o apóstolo Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, porque ele sentiu a necessidade que a obra de Deus tinha, e ele foi chamado para isso, quando ali no caminho de Damasco, quando ele ia levando carta para prender cristãos, ele foi ali, de repente, teve aquela visão ali, ele caiu
e ali ficou cego por 3 dias, aquela visão do Senhor, e o Senhor perguntou a ele: Paulo, por que me persegues? E ali o Senhor trouxe Paulo para perto de si. O apóstolo Paulo, que antes era perseguidor, agora ele passa a ter o Senhor na sua vida e se torna um perseguido, tá? Mas o apóstolo Paulo, ele sentiu dentro de si aquele clamor que podemos dizer, podemos chamar um clamor missionário pelas nações, que eu acredito que hoje é o que tem que existir dentro de nós, tá? O clamor missionário das nações. Em Atos 16, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Tá? O que a gente compreende aqui, irmãos? Que nessa passagem nós encontramos o quê? Uma revelação acerca do clamor missionário das nações. Tá? Então, esse clamor que hoje as nações que não conhecem o Senhor, elas têm, tá? Ela pode começar dentro de nós, a gente pregando para o nosso vizinho, pregando no nosso bairro, pregando no nosso trabalho, na escola, na faculdade. Esse clamor que ele pode existir pelas nações, ele primeiramente, ele nasce dentro de nós, tá bom? Então, quando ele tem aquela visão, o apóstolo Paulo, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda-nos. Ali era o próprio Deus conclamando Paulo, convocando o apóstolo Paulo a pregar ali, tá, do outro lado, a pregar em outra região, a sair da sua zona de conforto, tá? Porque às vezes eu posso dizer: eu sou um missionário, tá? O Senhor me chamou para pregar em outros locais, o Senhor me convocou, eu tenho chamada, eu tenho uma profecia que foi dirigida a mim para me pregar em outro país. Mas antes da gente pregar em outro lugar, em outra região, em outro país, é necessário pregarmos perto de nós, tá? Então esse clamor missionário, ele nasce primeiramente com o desejo de pregar próximo, tá? Quando o Senhor ele convoca o apóstolo Paulo, e a gente pode encontrar aqui no texto sagrado, em Atos dos Apóstolos, eu vou passar aqui para os irmãos, tá? Capítulo de número 9, Atos 9, os irmãos que têm Bíblia aí em casa, estão acompanhando, tá? O estudo, capítulo 9, tá? E ele diz assim, a palavra do Senhor diz aqui, no versículo de número 11, diz assim, e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso. Isso o Senhor falando, tá? Para Ananias, numa visão, mas a respeito de Paulo, porque existia uma missão para Paulo. Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha só o que Ananias fala, irmãos, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então, era conhecida a fama do apóstolo Paulo. Ele não tinha uma boa fama, porque ele tinha feito males aos santos em Jerusalém. Então, do improvável, o Senhor torna algo provável. O apóstolo Paulo provavelmente seria a última pessoa a ser um pregador,
a ser aquele que ia levar uma mensagem missionária, aquele que ia para as nações pregar, mas o Senhor escolheu ele, tá? Olha o versículo 15, ó, o versículo 15. O Senhor diz a ele, ó, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome, diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, qual é a missão de Paulo? De pregar, de evangelizar, de falar do amor de Deus aos gentios, que eram aqueles que estavam além dos termos de Israel, tá? Dos reis, que seriam as autoridades, mas também a todo Israel. Olha, aqui a tríplice missão do apóstolo Paulo. E essa missão, meus irmãos, chega a nós também. Chega até nós. Eu lembro que quando nós começamos a dirigir os cultos ali na Serra da Aratuba, ali na comunidade chamada Mundo Novo, e depois lá em cima é onde fica ali o sítio Cajueira, onde nós temos a nossa congregação. Algumas pessoas diziam assim para o pastor Luiz, para mim, né, diziam, mas pastor Luiz, o que você foi fazer ali, mais o pastor Fernando, o que vocês foram fazer ali naquele lugar tão distante? Mas irmãos, quando nós sentimos o desejo, conversando com um obreiro que nós tínhamos ali na congregação do Riviera, e aqui eu quero mandar um abraço especial para os nossos irmãos ali, o evangelista Daniel, o presbítero Sérgio, demais obreiros. Na época, o obreiro Flailton, e ele nos convidou para a gente visitar ali aquela comunidade onde a sua sogra morava e mora até hoje, tá? E eu quero agradecer a Deus porque o Senhor, né, usou aquela mulher, usou o seu sogro, usou a sua esposa, a irmã Lena, para a gente iniciar ali aquele trabalho, tá? A dona Neném, conhecida como a dona Neném, a mãe da irmã Lena, e as pessoas diziam, olha, o que vocês vão fazer ali? E nós falando com o Flailton, ele, não, pastor, nós vamos lá conhecer. E quando nós fomos lá conhecer aquela região, o Senhor tocou no coração do pastor Luiz. O pastor Luiz sentiu logo o desejo de iniciar aquele trabalho. E graças a Deus que Deus usou o nosso pastor, porque hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, pessoas ali que não eram crentes, pessoas que nunca tinham frequentado uma igreja evangélica, nós fomos uma das primeiras igrejas a chegar ali. Até hoje, no sítio Cajueiro, nós somos a única igreja ali mesmo, tá? Existe ali outras igrejas, ali no Mundo Novo, mas lá no sítio Cajueiro, por causa da dificuldade de chegar até ali, tá? E graças a Deus, nós iniciamos aquele trabalho, tá? E a nossa missão, ela continua, e graças a Deus que aquele trabalho ali tem se expandido, tá? Tem um novo trabalho ali no Genipapeiro, na divisa ali entre Capristano e Aratuba, e o Senhor tem sido exaltado e glorificado, tá? Então, irmãos, existia na vida de Paulo, existe na nossa a tríplice missão, tá? Que é pregar aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel, tá? Então, quando você é chamado pelo Senhor e deseja fazer missões, em primeiro lugar, você tem que ter consciência que você tem que pregar para as pessoas que não conhecem ao Senhor. É a principal missão. Pregar aqueles que ainda não ouviram falar do amor de Jesus. Meus irmãos, existe aí algumas pessoas que têm até o desejo de ir a uma igreja evangélica, mas não tem força. Então nós devemos ser esse canal de bênção, canal que leve essas pessoas para se chegar ao Senhor nosso Deus. Tá bom? Eu vou agora ter aqui uma participação ao vivo do nosso evangelista Jorge Luiz, tá bom? Aqui no estudo bíblico desta manhã, o evangelista Jorge Luiz,
tá? Para quem não sabe, é filho do nosso pastor Luiz Félix. Ele está ali na cidade de Coxi, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, tá? E nós vamos ter aqui um bate-papo falando acerca de missões. Ele não está ali como missionário, mas é uma pessoa também que gosta, que tem prazer de falar do amor de Jesus. Ele está ali a trabalho, mas com certeza ele não para ali. Sempre quando ele está em alguma cidade, ele está visitando as igrejas. É um verdadeiro missionário, tá bom? Está ali a trabalho e nós vamos aqui conversar um pouco com ele. Nós vamos colocar ele aqui ao vivo, tá bom? Pai do Senhor. Pai do Senhor. Só um instante, Jorge, só um instante. Só um instante. Pronto. Vamos ver se dá certo agora. Tá falando? Tá dando certo? Tá me ouvindo? Mas não tá saindo aqui no som da rádio. Só um instante, viu? Vamos ver aqui. Vai dar certo, em nome de Jesus. Vai dar certo. Vamos colocar ele ao vivo aqui para ele dar uma palavra também acerca. Vamos lá, agora. Pronto. Vamos ver se dá certo. Alô? Pronto, mas não tá saindo não. Vamos ver se dá certo. Vamos ligar de novo aqui. Agora vai dar certo. Alô? Alô, meu irmão, Pai do Pronto. Senhor. Pronto, tá saindo aqui. Ah, Pronto. Jorge Luiz, nosso amado irmão. Estamos ao vivo aqui. Ele está na cidade de Coxi, no Mato Grosso do Sul. E gostaria, irmão Jorge, que você desse aí uma palavra acerca desse desejo, né, que a gente tem de pregar o evangelho, de falar do amor de Jesus, meu irmão. a paz do Senhor para todos. Muito que alegria estar falando com os irmãos assim através da rádio, que é muito bom, que aí a gente mata um pouco da saudade, né? Estamos aqui, curtindo, trabalhando. Deus permitiu nós estar nesse meio de mundo aí na volta, mas aqui por conselho para os irmãos que entram nesse embalo aí de pregar a palavra de Deus, é muito bom a gente lê bastante a Bíblia. Muito bom, muito bom. Tem vários estudos que você pode fazer através, só lendo a Bíblia, porque através dela, você, a leitura da Bíblia, você aprende muita coisa, que às vezes a gente vendo na igreja os irmãos pregando, né? Às vezes ele pega um assunto e o assunto fica só naquela base ali da história, mas às vezes quando você vai ler a Bíblia, você lê o capítulo todinho daquela história, você vê coisas que às vezes o Espírito Santo não revela na hora da pregação, né? Então, você lendo a palavra, você aprende várias coisas que é importante para nós. Amém, Jorge. Então, conselho que eu dou para os irmãos que vão pegar, lê muito a Bíblia, bastante, é bom. Amém. E orar, principalmente, né? Orar. Isso mesmo. Pois é. Pois é. Jorge, eu sei que você está aí longe, né? Longe aqui do nosso campo, da nossa cidade, está aí a trabalho. Mas assim, eu gostaria que você falasse um pouco como é aí essa obra missionária. Você que já esteve em algumas igrejas aí da região, como é que eles trabalham acerca de missões? Aqui, a missão aqui o legal deles aqui é que eles têm tratamento e realmente é um negócio assim bem organizado, tem principalmente porque eles precisam muito, às vezes as pessoas vão para os interior aqui, principalmente quando eu estava lá no Mato Grosso mesmo, que eu estou no Mato Grosso do Sul, né? Quando eu estava no Mato Grosso mesmo, lá eles tinham uma equipe que ia para as partes indígenas.
Aí, então, a igreja patrocinava os irmãos, eles ficavam lá com os indígenas, tanto que uma vez teve um evento lá, e foi a irmãzinha, aí ela cantou na língua lá dos índios, então eles aprendem, vão para lá, aprendem mesmo a língua deles, e ficam pregando a palavra de Deus. Eles têm algum costume, mas aí eles vão ensinando e passando para os índios, né? E prega a Sei. palavra de Deus, que é esse povo que precisa, né? Isso. Para ouvir a palavra de Deus, então eu achava muito interessante que eles faziam. Aí eu Uhum. vi quando veio o rapaz e o irmãozinho, a irmã, né, que estava lá nessa tribo indígena, e eles tinham até aprendido um pouco da língua deles e cantaram um hino na língua lá dos índios. E aí, Amém. mas para isso, eles, porque às vezes as pessoas não sabem, né, mas para isso precisa, eles patrocinam mesmo, os irmãos são assalariados lá, para Uhum. não faltar nada, né, para os irmãos, e os irmãos ficam lá mesmo direto, deixa as famílias e ficam só lá direto, pregando a palavra de Deus e fazendo a obra, né? Isso que eu Amém. achei muito interessante, principalmente lá nesse Mato Glória, Grosso mesmo, que eles iam para as partes indígenas. glória a E é Deus. muito bom a gente entrar na obra não só com oração, mas também com aqueles que vão e financeiramente, que vocês sabem que Isso. as condições, tudo é caro, tudo é É. difícil e às vezes precisa. É, É diz. interessante essa parte dessa missão deles aqui, né, para mandar as pessoas ir para fora. Não fica Aham. só na casa, não. Eles mandam para fora mesmo e arca com tudo que eles precisam. É. Tem até um lema, Jorge, nas campanhas missionárias que é missões se faz com o, as mãos dos que colaboram, né? Dos pés dos que vão e dos joelhos dos que ficam, né? É Né? verdade, é verdade. É, as mãos dos que colaboram, os pés dos que vão e os joelhos dos que ficam. Então, tem essa área também, né? Porque às vezes, e sempre eu falo para os irmãos aqui, né? Os irmãos que são dizimistas, que são ofertantes fiéis, a gente diz, ó irmão, vocês estão colaborando com a obra social. Porque estamos falando aqui nessa manhã sobre o trabalho ali na Serra da Aratuba, e graças a Deus, durante esse período, né? O Senhor não tem deixado faltar nada lá para os dirigentes que já passaram ali. E há 4 anos, fez agora em fevereiro, que o nosso obreiro está lá, ele está assalariado pela igreja, ele recebe um salário, além de uma cesta básica, tá? Todos os meses a gente vai lá, leva, quando a gente não pode ir, a gente liga para ele, ele vem pegar a sua cesta básica, mas graças a Deus, até hoje não faltou o salário dele. Deus tem cuidado, Deus tem ajudado, né, a gente a manter o nosso missionário lá. E como você falou, Jorge, é muito importante quando a igreja tem condições de manter um obreiro numa determinada região, né, como os irmãos fazem aí, né, e também lá no Mato Grosso, onde você passou, de poder enviar, né, esses missionários para pregar a palavra do Senhor nessas regiões difíceis, né? Regiões que às vezes não tem quem queira ir, né? É verdade. E eles não só. Essa parte financeira aqui é tão interessante que eles não só cuidam do obreiro que vão, como lá eles também cuidam das pessoas que precisam dessa Uhum, área. Porque a área que eles mandam é a área de pobre, né? Não tem condições, principalmente para os indígenas, mas eles também mandam recursos para ajudar eles lá, mandam professor, para ajudar na dar aula para os indígenas, para aprender um pouco também do português, né? Eles fazem o trabalho completo. As uhum. igrejas aqui, na parte da missão, eles fazem um trabalho completo. Isso é interessante. Muito Amém. bom. Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Jorge, para a gente encerrar aqui a sua participação, queria que você deixasse aí um alô, um abraço, a paz do Senhor, especial para os nossos irmãos aqui do campo, tá bom? A gente tá com saudade, tá? E que você Amém. desse aí uma palavra especial sobre esse tema, né? Que a gente precisa pregar aqui também próximo, né? Quantos locais aqui no nosso município, né? Para a gente se dispor a fazer esses cultos campais. Essa semana nós fizemos ali um culto campal ali no Sem Terra, ali no Iguape, né? Fizemos a ação social domingo passado, teve 3 vidas para Jesus. Eu queria que você
falasse, né, convocasse os irmãos, né, para a gente estar fazendo sempre esse trabalho, né? A palavra de Deus, ela já diretamente já convoca todos, né? Ir de pregar o evangelho a todo mundo, né? Então a palavra de Deus, ela já é bem clara, Deus deixou bem claro o que precisava para nós fazer. Então nós já somos abençoados por estar na presença de Deus, então já é uma bênção nós termos Jesus no nosso coração. E como nós viver em Cristo, então isso é um ponto principal da gente, é ir de pregar o evangelho. Então todos possam pregar o evangelho. Aí eu faço aqui mando para todos os irmãos, versículo 13 de 2 Coríntios, e mando aqui um abraço especial para a irmã Anne Daniele e para o pastor Luiz, e para todos os irmãos aí do Ministério de Fortaleza de Aquiraz. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmão Jorge, Deus te abençoe. A paz do Senhor para o evangelista Daniel Rifani, pastor Daniel. Um abraço especial aí pro Eudes, pro Edivan, tá bom? Para toda a equipe aí que estão trabalhando para trazer o sustento para a família de vocês. Estão longe, mas o coração está perto. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te guarde aí, protejam vocês e que vocês vão estar viajando para São Paulo, provavelmente esses dias, para começar ali uma nova obra e que Deus possa estar à frente de tudo. Tá bom, meu irmão? Estamos aqui orando por vocês e que Deus abençoe cada um de vocês aí, tá certo? Dê a paz do Senhor aí para todos os irmãos. Amém. Paz do Senhor também para toda a minha família. Amém. Paz do Senhor. Graças a Deus. Estivemos aí com o nosso amado e querido irmão Jorge Luiz, evangelista, que está ali na cidade de Coxi, no Mato Grosso do Sul. Tá bom, meus irmãos? Queremos aqui encerrar o nosso estudo, tá bom? O estudo Essência do Evangelho. Que Deus te abençoe. Esse conteúdo vai estar no YouTube e nas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe. Deus abençoe o nosso trabalho ali na Serra da Aratuba. Se tudo der certo, no próximo programa, o irmão Nonato, nosso missionário, vai estar conosco, trazendo aqui uma palavra acerca daquele trabalho. Que Deus abençoe e a paz do Senhor.